Boa noite, pessoal! Tudo bem? Boas-vindas a todos os seguidores que estão passando aqui pelo perfil do Envelhecer. Nós estamos hoje com uma live e o convite especial para você participar, você que se interessa por psicologia humanista. Todo profissional de saúde mental em especial, que faz parte aqui do programa Escolha Cuidar Bem, é convidado especial. Você é profissional da saúde, que está aí na linha de frente, principalmente assistindo e lidando com pessoas, pode se beneficiar muito dessa conversa que a gente vai ter hoje, tá? E o nosso convidado de hoje é de São Paulo, é especial. A gente vai fechar então com o Sudeste do Brasil, é a nossa última conversa, nossa última live dessa temporada, Benefícios da Psicologia Humanista. E o nosso convidado, ele logo vai chegar, e enquanto isso, vou convidando você para ir fazendo o convite aí para seus conhecidos, colegas que se interessem por esse tema, tá? Vou digitando aqui benefícios da psicologia humanista, né? Tá todo mundo aí falando de empatia, de humanização, mas essa é uma área muito profunda, criteriosamente com muitas comprovações sobre o formato de trabalhar com pessoas, né? E nós vamos chamar aqui uma pessoa muito especial, é um terapeuta humanista, extremamente centrado na pessoa, né? Ele trabalha muito com essa abordagem, faz formações em São Paulo, tá? E hoje vem compartilhar aqui com a gente, nessa última live da temporada de benefícios da psicologia humanista, tá? Então, vamos aguardar até que ele entra, né? E daí eu posso fazer o convite para ele, tá? Então, vamos aguardar. Vou enviando aqui o convite para quem tiver interessado. Patrícia Cunha, Alessandro Pertilli, boas-vindas. Boas-vindas. Olha aí, ó. Temos o Marcos. O Marcos, ele vai falar com a gente diretamente do Encontro ACP. Boas-vindas, Marcos. Obrigado pelo convite, viu? Eu estava aqui fazendo a introdução até que fazia o convite para ti, mas eu Uhum, não apresentei você, né? O uhum. pessoal aí está que for passando pode ir deixando perguntas, né? E fique bem à vontade para te se apresentar e nos contar, né, dessa tua linda história como mais um dos disseminadores da psicologia humanista do Brasil, né, Marcos? Uhum. Isso, então vou me apresentar. Bom, meu nome você já disse, né? Marcos, né? Eu sou psicólogo, eu me formei em 1989, então faz tempo, embora eu pareça que tenha uns 25, 26 anos de idade, eu já Olha aí, tenho, ó. tô brincando, né? Eu já tenho, eu vou 30, né? Vai fazer 31 de formado, eu vou fazer 31 de formado. É, eu conheci, eu vou falar da psicologia, da psicologia humanista, mas mais especificamente da abordagem centrada na pessoa, que é das psicologias humanistas, aquela que eu me identifico, né? Então é a respeito dela que eu vou dizer. Eu Zé, você conheci a, escolheu ela porque você percebeu alguns benefícios, isso, Marcos? eu conheci a abordagem centrada em 85, no primeiro ano de faculdade. Então eu entrei na faculdade em 85 e eu tive uma
uma aula, um modelo de aula, não uma aula, não um dia de aula. Eu tive durante o ano uma matéria de psicologia geral que era um professor que nem era da ACP, ele era um professor da Gestalt, mas ele foi na minha experiência pelo menos, o único professor que eu tive que teve a coragem de oferecer um modelo, um formato de aula naquilo que eu entendo ser a abordagem centrada na pessoa. E eu me identifiquei com aquele jeito, né? Eu me interessei por aquilo e eu pedi indicação de leitura para aquele professor. E foi a partir desta leitura, a primeira coisa que eu li da abordagem foi um livro do próprio Carl Rogers chamado Liberdade para Aprender. E a partir daquela experiência, eu acho que não teve um dia, Juliana, da minha vida, eu gosto de falar isso, que eu não tive, que eu não vivi, que eu não pensei, que eu não falei, que eu não trabalhei, que eu não tenha feito qualquer coisa, eu estudei, que não tivesse a ver com a abordagem centrada na pessoa. Então é uma coisa Amor que à primeira vista. faz parte do meu cotidiano, né? Então, desde 85 até hoje, é o que eu tenho profissionalmente buscado me aprofundar, é a abordagem centrada na pessoa. Olha só, então quer dizer que você realmente vivenciou os benefícios dessa abordagem a ponto de estar conectado com a tua história, assim. Sim, eu me identifico com a abordagem, por isso, aliás, eu acho que a abordagem é isso, né? Na minha forma de enxergar, eu digo assim, que na minha cabeça, né, no meu jeito de entender, a única coisa que existe de radical na abordagem centrada na pessoa é isso. Ou você se identifica com ela, ou você não se identifica com ela. E se você se identifica com ela, então dá para você estar na abordagem. Ou se não se identifica, não, porque senão, no meu ponto de vista pelo menos, vira uma técnica. E a abordagem centrada, a meu ver, pelo menos, é a não técnica. Né? A abordagem centrada é um jeito de ser e que ou faz sentido e dá, ou não faz sentido e não dá. Então é isso. Agora, quando se fala de benefícios, eu sinto que eu me identifico com esse jeito de ser. Né? E eu não consigo mais desvencilhar o que é meu, o que é abordagem, porque eu acho que eu fui me construindo a partir daquela experiência de 85 para ser o que eu sou hoje, a partir desse referencial. Porque a abordagem é o que eu acredito, né? É o jeito de estar, é o jeito de ser, é o jeito de pensar, é o jeito de viver que faz sentido para a minha vida. A Sil Ângela diz, o Rogers traz isto que ali é você e o cliente. Uhum. Ah, que ali é você e o cliente, entendi. É isso mesmo. A abordagem centrada, eu acho que é isso. Eu acho que o que a Ângela Maria está dizendo é que, não sei se eu entendi bem, mas eu acho que tem a ver com o fato de eu ter dito que a abordagem tem uma técnica. Agora, é um jeito de ser. Mas eu também tenho um pouco de medo. Até outro dia eu estava falando isso na quarta-feira. Eu estava dando um curso junto com a Márcia e a gente estava conversando disso, né, lá no grupo. De que eu tenho um pouco de medo de que se dizer que é um jeito de ser, passe a falsa ideia de que então eu vou lá e pronto e seja o que Deus quiser. E não é isso, né? Quando a gente fala pelo menos na minha visão, quando a gente fala que a Baiana Centrada é um jeito de ser, para mim, é a partir de um referencial. É a partir de algumas atitudes, é a partir da nossa visão de mundo, a partir das nossas atitudes facilitadoras, aí é o meu jeito de ser. A abordagem não vai me ensinar a estar com o outro. Eu vou ter que encontrar uma maneira de estar que combine com a minha forma de ser por mim mesmo. Agora, é embasado em uma teoria. Não é simplesmente vamos lá e vamos ver o que acontece. Comprovadas. Pois é, comprovadas, isso mesmo. As gurias estão complementando ali, dizendo um jeito genuíno, né? Uhum. A genuinidade, né, a congruência, a autenticidade, que é um dos fundamentos da abordagem, é uma das atitudes que a gente entende serem facilitadoras, que, é a que na minha visão, facilita condições, né, de ajuda, porque através da minha autenticidade eu posso fortalecer a relação.
Eu posso contribuir para o fortalecimento da relação. E é contribuindo para o fortalecimento da relação que talvez eu facilite condições para que o outro possa se aprofundar nesta relação e nele mesmo, para que a partir disso ele chegue às suas próprias conclusões de como ele, enfim, daquilo que faz sentido para a vida dele. Então dá para se dizer, Marcos, que esse é mais um dos benefícios. O profissional de saúde mental que acaba detectando que faz mais sentido para ele essa terceira força da psicologia, acaba tendo como benefício relações fortalecedoras, assim. A abordagem centrada, ela se embasa totalmente na nossa crença, pelo menos na minha opinião, de que a potência da relação de ajuda tem a ver com a força da relação. Então é através não é através da interpretação, de pensar sobre o outro, de estar acima do outro, de oferecer técnicas. Não é isso que a abordagem centrada, pelo menos a minha abordagem na pessoa, não é isso que ela entende que seja facilitadora para contribuir para o fortalecimento do outro. É a força da relação. Me dá a impressão que quando eu estou de verdade, né, com uma pessoa, interessado nessa pessoa, oferecendo condições facilitadoras para que ela possa experienciar, ou para que ela possa viver uma experiência que jamais ela pôde viver em outro ambiente da vida dela, né? Onde ela possa ser 100% o que ela é, ou o que ela quer ser, ou enfim, e que ela possa experienciar alguém que de verdade está interessado nela, né, em ouvir ou em estar, ou estar com ela do jeito que ela quiser, em silêncio, falando, enfim. Com alguém interessado em tentar entender a pessoa através, ou a pessoa se aproximando do olhar dela, né? Quando essa pessoa tem a oportunidade de ter uma relação onde ela percebe que tem alguém se predispondo a ser honesto com ela em qualquer percepção ou qualquer sentimento que venha a ter. E quando essa pessoa, e me dá a impressão que quando essa pessoa tem um ambiente onde ela se sinta verdadeiramente acolhida, considerada, onde tem alguém que acredita no potencial dessa pessoa, me dá a impressão que isso facilita condições para que esta pessoa ganhe condições de se enxergar e de se voltar para si mesma, né? Para que a pessoa volte para ela mesma de uma maneira que talvez ela jamais tenha experienciado na vida. E é se percebendo que o outro ganha condições de encontrar saídas do jeito dela. E não do jeito de alguém, do jeito enfim, de qualquer coisa que não seja a respeito dela mesma. É nisso que eu acredito e é nesse tipo de ajuda que eu acredito. Uhum. Sempre que eu trabalhava assim com as disciplinas focadas em humanismo e existencialismo, Marcos, muitos alunos me perguntavam. Agora eu trabalho mais na prática, né? Atendendo idosos e tal. Mas na teoria, quando a gente vai ver só a parte teórica, ela se fundamenta nos experimentos que o Rogers fez e a equipe dele fundamentou, né? Mas um profissional de saúde mental pode vir de uma bagagem durante toda a graduação, carregada de teorias, com uma cultura de que quanto mais diplomas, melhor, né? E isso até pode desfavorecer isso que você falou, de uma relação de igual para igual, né? Ambos juntos encontrando uma resposta, e não um sabendo e outro não sabendo. Né? Enfim, o Rogers, todo mundo acho que aqui sabe que está assistindo, é o precursor da abordagem. Ele não era o dono da abordagem. Aliás, Rogers abriu mão a vida inteira de se sentir o dono da abordagem. Né? Então, ele lançou uma ideia, né? Experienciou essa ideia, tentou comprovar ao longo da vida esse jeito que ele enxergava de ajuda. E as pessoas se identificaram com essa maneira, e a partir disso, e acho que essa era a intenção do Rogers, que cada um encontrasse o seu próprio jeito de enxergar a abordagem para poder praticá-la à sua própria maneira. Então, por que eu estou te falando isso, né? Para dizer assim,
na minha visão, pelo menos, o Rogers ele é um cara pouco... Então, assim, como ele é precursor, eu vou dar um exemplo dele que eu acho que talvez ajude aqui. Ele era um cara que eu acho que criticava pouco. Ele falava muito da abordagem e falava pouco das outras, assim. Então, eu achava legal. Mas tem uma coisa que ele dizia que eu acho que é bacana, que ele fala assim, que é meio que um contra-ataque aos ataques, né, que ele sofria, que ele dizia assim, a não ser que eu tenha interesse de mostrar para a pessoa, né, que quem manda, eu não falo desse jeito, eu estou adaptando aqui, assim, vamos dizer que eu tenho interesse de mostrar para a pessoa que eu tenho altos conhecimentos, né, que eu tenho que eu tenho um saber maior do que dela, não faz sentido, né, eu demonstrar toda a minha sabedoria, ou eu me apropriar, ou eu aplicar algum tipo de técnica. E aí eu acho que sob esse aspecto, não vejo que não seja importante, aliás, eu acho que é bem importante que eu me aprofunde. Que, aliás, eu acho que é um mito que tem na abordagem. Assim, quem não é da abordagem tem esse mito. E quem é da abordagem centrada não estuda. Parece que o pessoal acha meio que isso. Porque a abordagem vale tudo, a abordagem é qualquer coisa, a abordagem é fácil. Que, para mim, não faz zero sentido. Para mim, é o oposto disso. Então, eu entendo a importância de se estudar. Agora, eu tenho um pouco de medo que a pessoa vire uma acadêmica só, sabe? Que vire um conhecedor e que o conhecimento muitas vezes afasta a sabedoria, né? E sob essa perspectiva, eu acho que a abordagem tem essa simplicidade, que o importante é que ainda que eu conheça, que eu ponha de lado todo o meu conhecimento quando eu estou com alguém e me arrisque a ter uma relação profunda tem até um livro com esse nome, né? Uma relação profunda de pessoa para pessoa. Porque se eu ficar aqui demonstrando a minha sabedoria, os meus diplomas, as minhas não sei o quê, daqui a pouco eu não estou mais com o outro. Eu estou sobre o outro. E na minha visão, eu posso ser mais eficiente quando eu estou com o outro e não quando eu estou sobre o outro. Isso ajuda muito, eu trabalhei assim pensando com muitos e gostaria que tu contasse da tua experiência em São Paulo sobre o quanto que na formação de um terapeuta centrado na pessoa, humanista, né, as pessoas acabam, muitos alunos estão se formando, principalmente vão participar aí na live, vão assistir ela, me perguntaram, acabam sempre muito preocupados, né? Olha, prof, eu acho que eu devia fazer mais uma especialização, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Acho que é por isso, é isso que falta. Mas, olhando para essa autonomia enquanto profissional que trabalha estando junto com a pessoa, você está dizendo do quanto é benéfico para o cliente e para o próprio profissional esse 100% com o outro, né? Uhum. A relação dialógica que o Rogers usou lá do Buber, todos os estudiosos, né? Assim, eu não me sinto capaz de dizer se o outro tem que fazer, se a pessoa tem que fazer mestrado, não tem que fazer mestrado, tem que... Agora, eu posso dizer, talvez um pouco da minha história que contribua aqui, né, com a nossa conversa. Isso. Eu contei já hoje aqui no começo, que eu comecei a fazer abordagem em 85. E eu vivi num período aqui em São Paulo em que a abordagem estava muito enfraquecida. Porque depois eu vinha saber, na época nem fazia ideia, né? Em 87, morreu a Raquel Rosenberg, que foi uma pessoa muito atuante na abordagem, sentada no mundo, né? Mas especialmente aqui em São Paulo. E depois da morte dela, a abordagem deu uma esfriada aqui em São Paulo. E eu venho bem deste período. Então, quando eu estudei, eu até tive contato com um professor que se identificava também com a abordagem, mas eu tive muita dificuldade em me aprofundar com alguém na abordagem centrada. Então, a minha escolha foi estudar por mim mesmo. E quando eu me formei,
Hoje em dia tudo é muito mais fácil, né? A gente está fazendo uma live aqui pelo Instagram, né? Hoje em dia tem internet, né? Que facilita bastante. E Uhum. naquela época, nem sonhava a existência da internet. É. Então, você sabia de recado em mural na faculdade, ou sei lá, nem sei como que sabia das coisas. Então, eu não sabia onde encontrar gente da abordagem centrada naquela época. E eu sempre tive um temperamento assim, se não tem aonde estudar e eu quero, eu estudo por mim mesmo. Né? O único curso que eu vi uma vez na abordagem centrada aqui em São Paulo, no começo dos anos 90, já era formado, mas era formado há pouco tempo, eu me inscrevi feliz, falei, finalmente eu vou ter acesso a pessoas da abordagem. E uma semana antes o lugar lá me ligou e disse que não tinha gente o suficiente, então eu não tive Ah, contato. Então, o que eu estudei da abordagem foi por mim mesmo, foi pela minha perseverança em compreender a abordagem centrada. Isso durante os anos 90 todo. O psicólogo atende muita gente, né? Muita gente. O psicólogo atende muito psicólogo, né? Ou eu, pelo menos, atendia bastante psicólogo, e o pessoal dizia assim, aonde a gente estuda essa abordagem? E eu dizia, não tem, né? Aí o pessoal fala assim, por que você então não fala da abordagem? Por que não fala você da abordagem? E aí, olha em aí. 98, eu comecei a falar da abordagem, comecei a oferecer alguns mini cursos da abordagem centrada na pessoa. Né? E, e aí, algo que eu faço até hoje, né? E aí eu acho que tem muito a ver com o meu jeito de ser. Nos anos 2000, né? Eu tive acesso à internet, eu comecei a ter acesso, aí eu fui loucamente procurar material da abordagem na internet. E eu não encontrei nenhum site aqui no Brasil que era especializado e que oferecia material da abordagem centrada. E aí tem a ver com o meu temperamento. Eu falei, se não tem, então eu vou criar um. Né? Porque eu imagino que devam ter outras pessoas também procurando trocar a respeito da abordagem. Uhum. E aí, em 2001, eu criei o site que tem até hoje, que é o Encontro ACP, né? Que foi um site dedicado 100% à abordagem. E foi aí, Juliana, que eu comecei a conhecer as pessoas da abordagem, porque foi o caminho ao contrário. Como eu lancei o site, o pessoal da comunidade centrada na pessoa, que eu nem sabia onde estavam e nem se existiam, começaram a entrar em contato comigo, pedindo para colocar material, se podiam contribuir com o site. E aí eu comecei a ficar super bem informado, né? Aí eu comecei a saber que existia, na época, ainda existe hoje, mas está bem meio desativada, aqueles grupos do Yahoo, de e-mail, de troca, então tinha a rede brasileira da CP, tinha a rede ibero-americana da CP. Aí eu comecei a descobrir que existiam fóruns, eventos, um monte de coisa da abordagem. E aí então foi que eu comecei a me enturmar com as pessoas. Mas até 2001 eu fui uma pessoa muito solitária, assim, com relação à abordagem. Fui eu e eu mesmo. As pessoas que eu conhecia ligadas à abordagem, até 2001, eram as pessoas que estudavam comigo, né? De um jeito que quando eu fui participar de um primeiro fórum da abordagem, né? Que na época falava Encontro Latino-Americano, que é um congresso que agora já nem chama mais latino-americano, agora é ibero-americano. Que quando eu fui participar do primeiro, eu fui até com medo, porque eu falei, caramba, será que o que eu falo, né, tem a ver mesmo com a abordagem? Porque tudo que eu faço foi as conclusões que eu cheguei por mim mesmo a partir das minhas próprias leituras. Né? Que é o que o E Rogers aí, defende, né? pois e é o que ele defendia. E aí, assim, para minha alegria, né, quer dizer, eu descobri que as pessoas também se identificaram, algumas, né, ou uma parte delas, com o meu jeito de enxergar a abordagem centrada. Enfim, e aí, através do Encontro CP, eu continuei e continuo oferecendo cursos, tem curso de formação, tem grupo de estudo, tem um monte de coisa, mas eu estou dizendo isso para falar. Então, eu sou o meu. Né, a partir da minha própria experiência, porque é o meu jeito de ser, meu jeito de ter vivido tudo isso, eu vou dizer assim: é, é importante o mestrado, é importante o doutorado, é importante a especialização para quem quer, para quem se sente bem, para quem tem esse desejo, para quem faz sentido, mas não é imprescindível, porque eu estou aqui. Né? E assim, e eu acho engraçado
A Márcia Tassinari, que eu acho que já teve aqui, falou com você, né? Ela fala uma coisa ela já falou depois para mim, mas uma vez ela falou num curso de formação que eu ofereço através do Contra CP, ela falou assim, a abordagem centrada na pessoa é uma abordagem meio que marginal, ela disse. E o Marcos, de todos os marginais, o Marcos é o mais marginal de todos, né? Porque o meu caminho é o caminho da contramão da maioria das pessoas que falam da abordagem por aí. Eu falo bastante da abordagem por aí, né? E um pouco do motivo pelos quais as pessoas me veem diferente disso é que a maior parte das pessoas segue um caminho semelhante, né? Então, estudaram, tem um professor de referência da abordagem, a partir desse professor de referência foram fazer especialização, mestrado, doutorado e por aí. E eu não, né? Quer dizer, tudo que eu fiz foi através da minha própria experiência, em função do meu desejo de persistir em estudar a abordagem centrada. E desse elemento fundamental que você vê assim que traz uma aprendizagem significativa da abordagem centrada da pessoa, né, da própria teoria, né, e ser defendido, e tu vê que o profissional que tu forma, que passa aí contigo, tu como um facilitador da formação dele, você percebe que também é essa vontade, é esse querer, né? Não é como na graduação, que tem os livros para ler, e, por exemplo, na abordagem, na psicologia humanista, na abordagem tem muitos livros para ler. Alguns alunos chegavam a me dizer assim, nossa, prof, mas é humanamente impossível ler todos esses livros. Se não, você só lê se você quer, né? Então, essa vontade, essa coisa, essa motivação intrínseca que vai muito na contramão da cultura atual de usar a psicologia para motivação extrínseca, né? Então, o profissional trabalhando com isso, ele já escolhe esse caminho da motivação intrínseca, né? Porque eu tenho certeza absoluta que a gente só aprende o que faz sentido para a gente, né? Uma vez eu fui falar num lugar e era acho que um ciclo de conversa, eu não sei bem, eu não lembro bem como que era, e alguém disse assim que uma semana antes de mim havia ido um educador, que é uma pessoa até famosa, um português, meu Deus, ele chama João Pacheco, acho que é o José Pacheco, não? Acho que é José Pacheco. E o pessoal disse assim, o José Pacheco disse, e ele tem um modelo alternativo de escola que se assemelha muito à aprendizagem significativa, ao ensino centrado no estudante, se assemelha, né? E o pessoal disse assim, o José Pacheco disse que se a gente pegar todo o período escolar, né, do ensino fundamental ao ensino médio, que dá, sei lá, 14 anos, que a pessoa, em média, aprende de verdade mais ou menos um ano. E eu falei assim, eu discordo do José Pacheco. Engasguei com a minha própria saliva, falei. Fico falando, né, sem parar. Aí eu falei, eu discordo do José Pacheco. Eu tenho certeza que a gente aprende menos de um ano. No máximo 6 meses. O resto é só para dizer que teve, né? Porque assim, a gente estuda para ir bem na prova, para tirar nota, a gente não estuda para aprender, porque o que a gente aprende, muitas vezes, a maior parte das vezes não interessa para a gente. A gente aprende porque enfiaram goela abaixo o que a gente tem que aprender. E, de novo, né, falando de contramão, a abordagem não é na contramão disso, né? Quer dizer, a convicção que eu tenho eu aprendo de verdade quando o que eu aprendo faz sentido para a minha vida. E esse é o desafio na minha cabeça do ensino centrado no estudante, ou na aprendizagem centrada no estudante, e
para o educador que trabalha com abordagem centrada. Quer dizer, facilitar condições para que o estudante possa aprender por ele mesmo a partir do seu próprio interesse. Mas dá um trabalho do cão, né? Quer dizer, é mais fácil enfiar o goela abaixo e fingir que ensinou e o outro finge que aprendeu, e aí passa lá alguns anos e tá tudo bem. Você até usou um termo, e nada contra o termo, mas é só para dar um exemplo disso, como está tão impregnado na gente. Você falou assim, as pessoas que você forma. E eu fiquei pensando, eu sou bem chato com essas coisas, eu fico pensando assim, eu não formo ninguém. Eu facilito condições para que elas se formem, por elas mesmas, né? Porque eu quero contribuir para que a pessoa também saia da forma. Outro dia eu falei no congresso da abordagem que teve online, e eu falei assim, tinha a ver lá com o lançamento do livro que eu organizei, tá lá, e aí estava falando do livro, e aí eu falei assim, eu não gosto do termo, tem até gente que discordou de mim, e tudo bem discordar de mim também, mas eu falei, eu ofereço curso de formação, mas não é o melhor nome, curso de formação. Só que eu não sei que nome oferecer, né? Que nome, né? Mas o que eu menos quero num curso de formação que eu ofereço é formar as pessoas. Né? Mas eu quero oferecer condições para que as pessoas aprendam por elas mesmas e se desenvolvam por elas mesmas. Né? Até porque se a gente pegar o conceito de tendência atualizante da abordagem e falar formar, né? Então, formar um troço que está estagnado. Né? Pronto, estou formado. E o que é estar formado? Né? Eu estou em formação. Né? Quer dizer, e eu vou estar em formação enquanto eu estiver vivo. Né? Então, eu estou falando isso para dizer assim, então, para mim, não faz o menor sentido uma outra forma de aprendizagem que não seja uma aprendizagem significativa. Eu não quero me estender, porque talvez você queira me perguntar mais uma coisa, mas eu não quero deixar de dizer isso. Eu lembrei que nos anos 90 ainda, eu sou psicoterapeuta, a maior parte do tempo eu sou psicoterapeuta, né? Então eu ofereço curso, eu falo bastante da abordagem por aí, mas o que eu faço normalmente de segunda a sexta-feira, até a sexta-feira à tarde, é ser psicoterapeuta. E já faço isso há 30 anos, né? E aí eu lembrei que, acho que nos anos 90 ainda, não, mentira, não é nos anos 90, foi depois porque já existiu o Enem, então não sei quando foi. Mas uma pessoa falou assim para mim, ela me contou uma história assim, que ela odiava a escola. Aliás, eu também odiava a escola, né? Eu só me interessei pela escola na faculdade porque eu escolhi fazer o que eu queria fazer. O resto eu fui obrigado. Como acho que todo mundo é obrigado, né? Você não tem muita escolha. E a pessoa disse assim para mim, Marcos, a pessoa contando a história falou assim, eu odiava a escola e aí eu fui sendo empurrado. Aí chegou na sétima série, né? Falava, agora acho que aí eu tinha a sétima série, repeti, fiz 18 anos, desisti, porque eu odiava, não queria. Aí ele disse assim para mim, e eu achei bem legal, e tem a ver com o assunto, ele disse assim, aí um dia eu estava vendo um canal lá a cabo, Discovery, alguma coisa, e estava vendo grandes obras, não sei, da humanidade, sei lá, estou inventando o nome, mas era grande, e da engenharia. E ele falou, pô, eu quero ser engenheiro. Aí ele falou assim, mas para ser engenheiro eu tenho que terminar o ensino médio. Aí ele descobriu, na época eu nem sabia também, que no Enem, hoje em dia acho que nem pode mais, pelo que eu sei, pelo que eu saiba. Ele descobriu que ele podia tirar o diploma do ensino médio se ele tivesse uma pontuação X lá no Enem. Aí ele falou, aí eu estudei por mim mesmo, me preparei, fiz a prova do Enem, tirei lá a nota que eu precisava, ganhei o certificado, prestei vestibular na FEI, que é uma faculdade super concorrida e difícil aqui em São Paulo, e falou, e passei, e ele era engenheiro. Mas assim, foi porque ele se interessou em aprender que ele aprendeu. Porque senão a maior parte das coisas, e se eu estiver enganado, quem está assistindo ou você me diz assim, a maior parte das coisas, eu pelo menos, eu lembrava
até acabar a prova. Então, se 2 minutos depois da prova, se eu fizesse a mesma pergunta que eu respondi por escrito, eu já não saberia responder. Porque eu estudava para passar, para ir bem na prova, não para aprender. Porque o que a escola tinha para me ensinar, na maior parte das vezes, não me interessava aprender. Até porque nem se davam ao trabalho, pelo menos deles me explicarem qual era a importância daquilo que eu estava aprendendo. Para pelo menos ver Então se você, despertava algum interesse, né? Pois não, fala. então você fala, Marcos, do quanto essa ideia de vou formar alguém, vou ensinar alguém, vou educar alguém que está impregnada do meio acadêmico, dificulta a aprendizagem significativa e o quanto que seria benéfico para um educador também aprender, né, a psicologia humanista, né? Eu tenho certeza, certeza não é a verdade absoluta, estou dizendo, dentro de mim, né? A minha certeza, de que da forma como é oferecido, a educação é oferecida, ela é nociva. O Com professor certeza. é inimigo do estudante. Em contrapartida, o estudante é inimigo do professor. Porque eles trabalham em direção oposta. É bizarro o que eu estou falando, porque na minha cabeça nem entra, mas eles trabalham na direção oposta, né? Um trabalha, enfim, para ser inimigo do outro. É assim que a gente aprende. Eu tenho medo do professor, o professor tem que me meter medo, ele ensina o que ele quer e eu não aprendo nada. E acho que é isso, quer dizer, se olhar sob a perspectiva centrada na pessoa, centrada no estudante, centrada no aprendiz, eu não ensino o outro. Eu facilito condições para que ele aprenda por ele mesmo. Eu não tenho esse poder de ensinar para alguém, mas eu tenho a capacidade de oferecer condições para que ele aprenda por ele mesmo. E quando E ele ainda aprende mais, por ele... Pois é, fala. Senão eu desculpa não vou parar interromper, de falar. Não, e ainda mais num período de pandemia como é agora, né? pois é. Pois é. Porque assim, se eu oferecer condições para outra pessoa aprender por ela mesma, ela aprende o que faz sentido para ela. E se ela aprender o que faz sentido para ela, ela aprendeu de verdade. Uhum. E pode ser de Por, casa mesmo, com os recursos que tem em casa mesmo. pode ser do jeito que for. Tem um vídeo que o próprio Rogers fala, né? Tem um vídeo que está disponível aí no YouTube. Em 93, por conta dessa minha sede de estudar abordagem e de ser uma pessoa solitária, né? Eu sou daqui de São Paulo, eu fui à TV Cultura. Eu sabia que o Rogers havia vindo para São Paulo em 77 e eu sabia que a TV Cultura havia filmado a vinda dele, ele tinha ido num programa, tal. Então eu fui à TV Cultura procurar vídeo do Rogers, né? E chegando Uhum. lá, hoje em dia acho que ele nem pode fazer isso, na época pôde, né? A TV Cultura, eu passei a tarde lá, eles abriram uma sala lá gigante e falaram assim, meio que se vira, né? Quer dizer, e eu fiquei xeretando lá o material da TV Cultura todo, e eu achei diversos retalhos. Estou contando isso para contextualizar, para te dizer uma coisa. Aí, diversos retalhos. Eu achei, aí eu separei tudo, aí eles pegaram aquilo e meio que não me deram os direitos. Eu assinei lá um termo lá e eles me deram aquele material, gravaram na época em VHS, lá no dia mesmo, e me deram um monte de retalho. E aí esses retalhos, depois, já nos anos 2000, eu ofereci para a Associação Paulista, que é uma ação que existe aqui da abordagem da pessoa, que eu ajudei a fundar também, acho que foi 2004, 2005. Eu ofereci para eles para a gente poder editar esse material. Está disponível hoje em dia no YouTube, né? E aí eu mesmo que fiscalizei lá, que olhei a edição e tal, o pessoal traduziu e eu que supervisionei aquele trabalho lá. E tem uma fala do Rogers no AMB, aqui em São Paulo, que é um auditório, que ele diz uma coisa que eu nunca ouvi, nunca li, mas lá ele diz. Ele fala uma coisa que eu não tenho coragem. Embora eu acredite de corpo e alma, eu não teria coragem com meu filho pequeno. Eu tenho um filho de 20 anos. Hoje eu tenho, né? Mas na época não. Ele com menos idade. Mas o Rogers diz assim, que ele fala, eu sou favorável que se uma criança não quer estudar, que ela não estude. Aí ele fala assim,
Ele não fala isso agora, eu quem estou aqui fazendo parênteses para dizer assim, porque esse não vai fingir que está estudando, como eu fingi, como a maioria das pessoas fingiram. Então ele faz uma coisa favorável que se a criança não quiser estudar, ou adolescente, que ele não estude, pronto, não estuda. Porque eu tenho certeza que se um dia ele sentir falta ou sentir vontade de aprender o que ele não aprendeu, ele vai buscar com uma sede de aprendizagem, que aí ele vai aprender de verdade e ele vai superar, em se tratando de aprendizagem, todos aqueles outros que aprenderam, entre aspas, de mentirinha porque foram obrigados. Para mim isso é óbvio e é muito forte, né? Porque assim, eu posso fingir que eu aprendo, eu posso aprender de verdade. A proposta, embora eu não tivesse, sei lá, se meu filho com 14 anos falasse, pai, não quero mais ir para a escola, eu acho que eu, sei lá, desmaiava, porque eu faço parte dessa sociedade, eu não teria coragem. Acho que nem pode, né? Mas eu acho que essa é a proposta da abordagem, que as coisas sejam para valer, que as coisas sejam de verdade, que a relação professor-estudante seja honesta, seja de verdade e que eu facilite condições para que o outro aprenda por ele mesmo. Que a relação psicoterápica seja de verdade e que eu facilite condições para que o outro possa se perceber por ele mesmo. Porque, de novo, é através, na minha visão, da relação de verdade, que quando eu digo de verdade, quer dizer, da relação inteira, da relação intensa, da relação longe de técnica, é que eu posso ser mais eficaz para facilitar condições para aprendizagem, para facilitar condições para que o outro se perceba, para que eu possa facilitar condições de ajuda em qualquer situação, em qualquer segmento da vida da pessoa. É nisso que eu acredito e é assim que eu enxergo a abordagem centrada na pessoa. E veja que para um profissional de saúde mental, estando inteiro, 100%, no seu ambiente de trabalho, na sua vida, porque aí o Roger favorece também uma reflexão até para essa separação que a sociedade faz entre pessoal e profissional, né? Ele dá oportunidades para a gente refletir sobre isso. E aí, um profissional de saúde mental também consegue, no lugar que está, como usuário, como servidor público, privado, poder somar, né, na vida do cliente e na sua própria vida. Ambos crescem, né? Sim, é nisso que eu acredito, né? Eu brinco. Eu digo assim, bom, eu já disse aqui no começo, né, que eu falo assim, ou isso faz sentido para você ir dar para trabalhar com a CP, na minha visão, ou não faz e não dá, porque senão vira uma técnica, e se for técnica, deixou de ser a CP, porque a CP é o jeito de ser. E aí eu dou um exemplo assim, né? Eu tenho um temperamento, eu sou uma pessoa, eu sou meio brincalhão, às vezes eu acho que eu sou engraçadão, eu acho, normalmente ninguém acha, mas pelo menos eu acho, né? Então pronto. É o que importa. É o que importa. Então eu digo, aí tem gente que fala assim para mim, Marcos, deve ser muito engraçado fazer terapia com você. Porque eu sou brincalhão, né? E eu digo assim para as pessoas, eu posso dizer, né? Não tem graça nenhuma fazer terapia comigo, né? Só que eu não deixei de ser o que eu sou. Por que eu estou falando isso? A diferença é que quando eu sou eu mesmo no consultório, eu acredito nas mesmas coisas que eu acredito quando eu não estou no consultório. Mas a diferença é que quando eu estou sendo eu no consultório, eu estou tão concentrado na vida do outro que não faz, nem aparece em mim nenhuma vontade de fazer alguma graça, de falar alguma coisa que eu acho que vai ser engraçada. Porque eu estou concentrado na vida do outro, eu estou me contando coisas importantes da própria vida. E quando eu estou lá fora, eu não estou concentrado na vida do outro, eu estou concentrado na minha própria vida. E aí me surgem outras coisas que não vão surgir num ambiente onde eu estou focado sob uma outra perspectiva. Mas eu acho que é algo básico na abordagem, né? Quer dizer, que eu não vista a máscara, que eu não vista a roupa, né? Que eu não atue, eu também não gosto dessa palavra. Você atua como psicólogo? Como a abordagem centrada atua? Enfim, nada contra quem diz, mas eu não atua, né? Porque é um troço meio teatral, né? Quer dizer, um troço técnico, né? Eu atuo, né? Eu sou. Papel. Um papel. Qual é o papel? Eu não faço, eu não tenho um papel, eu não executo um papel. Eu sou.
né? Então, sob esse aspecto, e aí eu acho que tem a ver com o que você me disse, eu acho que é isso. Quanto mais eu tiver esta convicção em mim e quanto mais eu buscar me aprimorar como pessoa, a partir dessa maneira que a abordagem centrada enxerga e que nos apresenta, mais condições eu vou poder de estar inteiro para me oferecer nas relações. O pessoal está aqui lembrando o quanto que isso que você está falando, Marcos, tem muita aplicabilidade, muitos aprenderam a aplicar melhor aplicar melhor, essa é boa, A oferecer. como voluntária do CVV, né? Sim. Eu falo já há alguns anos a convite do pessoal do CVV. Né? Então, eu já falei em alguns congressos deles. Enfim, eu infelizmente não consigo aceitar a quantidade de convites que eu recebo deles, porque eu recebo bastante. E é justamente por esse respaldo, né? Uhum. Que a abordagem dá para tratar de questões tão cruciais, existenciais, como envolve um suicídio, né? Sim, eu vejo assim, o trabalho do CVV eu admiro bastante, é um trabalho bem bacana. E eu vejo que eles têm muita sede de aprender, né? E por isso que eles buscam profissionais para falarem a respeito da abordagem. Mas é um trabalho que eles entendem que é embasado na nossa própria abordagem. Né? Embora alguns deles, e natural, porque não são profissionais, são voluntários, alguns deles tenham alguma dificuldade de oferecer isso. Mas eu acho que é isso. É o mesmo princípio. Né? Você vê parte destes pressupostos que a abordagem centrada parte também. Isso mesmo. Olha só quanta aprendizagem aqui em pouco tempo, né, Marcos? Olha, tá chegando o final do nosso tempo. Que mensagem que você deixa aí, principalmente para aquele profissional de saúde mental, educador, mas em especial os psicólogos, né? Que esse é o mês nosso. Foi aí ontem a nossa comemoração, né? Que mensagem final você deixa para esse povo, principalmente que está recém se formando, né? E com essa curiosidade de conhecer ainda mais essa via da psicologia humanista. Sim. Então, eu sou meio ruim de deixar mensagem, porque eu acho que é um troço meio, assim, não sei o que, eu não sei fazer direito, assim, mas, enfim, vou tentar dizer assim. Pela experiência que eu tenho de ouvir gente, de ouvir pessoas que querem se aprofundar na abordagem, eu acho que se eu tiver alguma coisa não sei se é útil, né, mas eu vou tentar, é para que as pessoas que têm interesse, que se identificam com a abordagem, para que elas busquem se aprofundar. Porque a abordagem, infelizmente, por força de outras abordagens, por força do que se aprende na faculdade, as pessoas aprendem ou ouvem a respeito dela com muitas distorções, né? E com enfim, com muitas distorções, com muitas lendas, né, que não fazem o menor sentido para a gente na abordagem, mas que o pessoal diz que a gente é assim, que, sei lá, outro dia teve a conversa lá, a gente abraça a árvore, não sei o quê. Então, e aí tem o mito, trabalhar com abordagem é bem fácil e tal. Então eu acho que se eu tiver que falar alguma coisa para alguém, eu quero dizer assim, que eu não conheço ninguém, né, que tenha conquistado algumas coisas, né? Acho que em qualquer segmento, mas falando se tratando aqui de psicólogos ou de profissionais, e que não tenha se aprofundado para isso. Então, às vezes, eu sinto muito assim, que o pessoal quer conquistar um espaço, né? Quer conquistar seu espaço profissional, se envolvendo pouco. E a minha visão é a oposta, quer dizer, quanto mais eu tiver envolvimento, mais condições eu ganho de ter um embasamento para poder me apresentar de uma forma onde, de fato, eu possa contribuir e conquistar o meu espaço, conquistar o meu trabalho e tal. Outra coisa que eu gosto de dizer, às vezes o pessoal faz uma pergunta diferente da sua, mas eu sei que a gente já está acabando, daqui a pouco o Instagram corta a gente, né? Que você falou que é uma hora só. Mas eu quero só não deixar de dizer assim, às vezes o pessoal fala assim para mim em faculdade, né? É bem quando eu falo em faculdade, às vezes tem essas perguntas assim, que
que conselho você daria para... Blá, blá, blá. E eu falo assim, Ai. e eu digo assim, ó, o meu conselho é que você não acredite no seu professor. Não acredite. Às vezes o professor fica até meio com cara assim comigo, eu falo assim, o que eu quero dizer não acredite no seu professor? Eu quero dizer assim, eu, na minha época de faculdade, os professores diziam, hoje em dia acho que talvez tenha mudado um pouco, mas o pessoal dizia assim, se você quer ser psicoterapeuta, você subloca uma sala e meio como hobby, arruma um trabalho em RH, na época nem existia em outra, era RH, ou escola ou atender. Arruma numa escola ou em RH e aí só tem uma semana só para matar só para ter o gostinho de atender. E eu falo assim, sabe, eu vivo disso, eu falo para o pessoal, sabe por que eu vivo disso? Porque eu não acreditei nos meus professores. Se eu acreditasse, eu não teria nem tentado. Então eu estou falando isso para dizer assim, eu acho que a mensagem que eu quero dizer que é incentivar, talvez incentivar essa palavra, mas eu vou usar essa mesmo, as pessoas a acreditarem na própria experiência. Porque através da Uhum. sua própria experiência, que você é capaz de perceber quais são as suas necessidades para que você possa encontrar o seu próprio caminho. Que não sou eu quem vou dar, que não é você quem vai dar e que não é ninguém quem vai dar. Porque a Uhum. única pessoa capaz de entender o que faz sentido para ela é a própria pessoa. Sei lá se isso é Muito uma show. mensagem, mas é o que eu tinha para dizer. Acho que o Lipe, Sete Lipe, entendeu muito bem essa mensagem. Ele escreveu assim: se deixarmos a sociedade nos apaga totalmente e nos molda conforme as suas necessidades. Uhum. A gente nasceu sendo moldados, não é assim? Porque a gente nasce e quando a gente nasce, a partir do momento que a gente nasceu, a gente começa a aprender a invalidar nossas próprias experiências, não é assim? Eu não sei sentir dor, homem não chora, eu não devia achar isso, eu devia achar aquilo, e dali a pouco eu vou me perdendo. Né? E o caminho da ACP, pelo menos ao meu ver, é de novo a contramão disso. Quer dizer, eu quero contribuir tentando facilitar condições para o outro perceber o seu próprio caminho e perceber que através das suas próprias percepções de si mesmo que ele ganha a chance de encontrar suas próprias saídas. E quando ele encontra a sua própria saída do seu jeito, não tem como dar errado, porque foi ele quem achou e não alguém quem disse para ele. Por meios próprios. O Lipe reforça isso, falando do quanto ele gosta da experiência, da vivência. A Nadia Bel Psi diz gratidão por esse momento, marquem outras lives. Olha aí, ó. Uhum. Que bom. Precisamos dessa riqueza de conhecimento que o Marcos tem e divide com a gente com muita propriedade. E ela reforça que a abordagem tentada na pessoa é uma profundidade de uma sensibilidade incrível. O Felipe também, que é uma abordagem extremamente difícil, porque nos convida a sermos de verdade. Olha aí, ó. Olha É aí, isso ó. aí. Uhum. E isso resume, né? Resume, É isso Marcos. mesmo, é isso mesmo, é isso. É isso aí. Porque se a gente não for de verdade, a gente é de mentira. E se a gente for de mentira, a gente não está sendo. Não é assim? Então, para mim, acaba sendo óbvio, né? Infelizmente, a gente parece que perdeu a noção de enxergar o que é o óbvio, né? E aí parece assim, todo mundo quer viver, a gente aprendeu a viver de mentira e quer que saia alguma coisa boa a partir disso, né? E aí me espantaria se a gente estivesse num mundo maravilhoso a partir dessa forma como a gente aprendeu que a gente tem que viver de mentira. É verdade. Não é assim? Gente, o povo está participando, gostou muito ainda da live. Acho que Marcos vão ter que marcar outra. Uhum. Por mais lives como essa, disse a PC Vilmara Vieira, Aline Claudinho aplaudindo, psicóloga Maria Regina também achou ótima a live. Que Que bom a bom. gente ter momentos assim, né? Não sou psicóloga, mas serve para todos. Percebo que alguns professores desdenham a abordagem ACP por suas próprias alguma coisa que ela quis dizer. Acho que reforçando o que Uhum. você vinha falando, né? Uhum. Olha, aqui no Sul, Marcos teve até conselheiro do conselho dizendo que a abordagem era alternativa. A gente está bem sozinho também aqui. E foi Uhum. muito bom contar com a tua colaboração, trazer teu aporte vivencial como
favorecedor de maiores, que o pessoal autodidata e se inspire em você, né? Uhum. E aprofunde ainda mais essa busca, né? E se o pessoal quiser buscar, entrar em contato com você para fazer formação, por onde pode buscar? Então, pelo próprio Instagram aqui do Encontro ACP, aliás, é um Instagram, eu até entrei errado, eu ia entrar pelo meu e entrei pelo Encontro ACP, mas está tudo bem. Então, pelo próprio Instagram do Encontro ACP, o pessoal pode ter esse acesso. Agora, se alguém quiser entrar em contato comigo diretamente, também pelo Instagram, acho que é MarcosASP, arroba, né, que tem MarcosASP. Também me acha lá e se quiser falar comigo, eu estou sempre à disposição. Que prazer enorme tê-lo aqui. Então vamos ter que ir encerrando, Marcos. Fica aí um gostinho de quero mais e uma gratidão enorme por colaborar aqui no programa para que mais profissionais da saúde mental tenham cientes, né, desses benefícios e possam encontrar possibilidades aí fazendo formações pelo Brasil inteiro. Eu quero te agradecer também pelo convite, quero dizer que foi bem feliz, da minha parte eu estou bem feliz em estar aqui, foi bem gostoso para mim. Quero dizer que eu espero, né, que contribua de alguma forma para fortalecer a abordagem aí na sua região. É Passo Fundo, né, que você falou que tá? Isso, É Passo Fundo, isso? Rio Grande do Sul. Isso, então, enfim, vou gostar, né, espero que de alguma maneira contribua para o fortalecimento da abordagem aí. Quero agradecer quem assistiu, né? Quero agradecer quem vai assistir, porque você falou que está gravado, então quem vai assistir lá para o futuro já está agradecido da minha parte também, né? Isso A aí. presença, é isso aí. Obrigado, Tá viu? no IGTV, é só acessar. A gente se Uhum. marca ali e o pessoal pode aí ter contato também contigo direto da marcação, tá? Combinado. Obrigado, viu? Obrigada igualmente. Até a próxima, então, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Marcos. Imagina. Tchau, tchau. Tchau. Maria Regina, isso, gaúcha. Tchau, tchau. Tchau.